Leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Gálatas. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o da livre nasceu em virtude da promessa. Isto é dito em sentido alegórico, para significar as 2 alianças. Uma vem do monte Sinai, girando para a servidão, e é Agar. Pois Sinai é monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, a qual é escrava com os seus filhos. Mas a outra, que é a Jerusalém do Alto, é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não geras, pois são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Nós, porém, irmãos, somos como Isaque, filhos da promessa. E como então aquele que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Assim também, nós, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, pela liberdade para a qual o Cristo nos resgatou. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo passou Jesus a outra margem do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e o seguia grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse a Jesus um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e igualmente distribuiu os peixes, quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse ele a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, afastou-se, indo a um monte para estar sozinho. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Domingo letare, domingo da alegria, porque o introito dessa missa começa com esse trecho do profeta Isaías: alegra-te, Jerusalém. Então, a alegria de Jerusalém. Então, esse domingo é marcado pela alegria, pela caminhada da Quaresma até agora, e depois continuando a caminhada até a Santa Páscoa. Então é como uma pausa de alegria para a igreja, que vê os frutos dos seus filhos que vem acontecendo, ou seja, os frutos acontecem pela penitência, pelo jejum, pela esmola, por diversas práticas quaresmais. A igreja se alegra nesse domingo para incentivar os seus filhos, que somos nós, a continuar a caminhada, a não esmorecer os propósitos que foram assumidos e que estão sendo colocados em prática. Assim, a cor rósea, que mistura o branco com o roxo, dá o tom dessa liturgia. É alegria, mas ainda não completa. É alegria, mas ainda sem o aleluia da noite do Sábado Santo, sem
o grito de Cristo ressuscitou para a nossa salvação e para o triunfo então do nosso corpo também no céu, para nós também ressuscitarmos para o céu. E a missa desse dia está marcada no missal como estação na Santa Cruz de Jerusalém, porque o Papa, há muitos séculos, no primeiro milênio ainda, nesse domingo reunia o povo de Roma na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, onde estava, que foi preparada por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, para ser uma igreja, foi adaptada, um antigo palácio adaptado como igreja, para acolher a cruz do Senhor que ela tinha conseguido recuperar na Terra Santa, isso lá pelo ano 300 e poucos. E assim se tornou então uma reverência. Por isso a alegria de Jerusalém, porque a cruz, que foi encontrada em Jerusalém é a nossa salvação. E assim, nós que somos a nova Jerusalém, nós que somos o novo povo resgatado pelo Senhor e que esperamos a Jerusalém celeste, nós então nos alegramos, porque a Jerusalém verdadeira é o céu, que se abre pela morte de Cristo na cruz. Daí a relação então entre esse domingo, Jerusalém e a cruz do Senhor, motivo da nossa alegria, porque a nossa esperança está na cruz do Senhor Jesus Cristo. Assim, a pergunta que fica é: como nos alegrarmos diante de tantas dificuldades? Como nos alegrarmos ao ver de novo as igrejas se esvaziando de fiéis, ao ver de novo a doença, a pandemia, tomando uma forma até então não vista em nosso país, com muitas mortes, com muitas pessoas doentes? Como nos alegrar com as crises consequentes ou da doença ou da maneira com que nós reagimos à doença, e assim vem outros problemas como consequência? Como nos alegrar então, sendo que tantos doentes, alguns estão ficando até sem atendimento médico, mas praticamente todos os doentes nos hospitais estão sem o auxílio espiritual dos sacramentos, porque isso está sendo proibido aos fiéis em Cristo que estão nessas situações de doença, não só os que estão com coronavírus, mas os demais também que estão nos hospitais. Como nos alegrar então ao ver tantas coisas que parecem, pelo contrário, nos levar ao desespero? Meus caros filhos e irmãos, a resposta está no tracto, que é o canto entre a epístola e o evangelho, que nós acabamos de ouvir, que serve na quaresma como a proclamação, a aclamação do evangelho. E fala o seguinte, o tracto que nós ouvimos, que foi cantado: quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar, porque é firme para sempre. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, desde agora e para sempre, pelos séculos afora. É do Salmo 124. Então a alegria está em sabermos que estamos protegidos pela graça de Deus, que quem está no Senhor está firme, porque o Senhor é um monte que protege, que é firme, é um chão tranquilo, onde nós podemos pisar e não afundaremos. Então, assim como Jerusalém está cercada de montanhas, o salmista pensou, assim também o povo que se reúne em Jerusalém, que tem como Jerusalém como símbolo da sua pertença a Deus, também é cercado de carinho e proteção. E sempre aquela verdade infalível deve vir à nossa mente, ao nosso coração. Nós não somos tentados acima de nossas forças. Deus não permite nenhuma tribulação que esteja acima das nossas possibilidades de suportar, porque a graça é correspondente, ou até maior, melhor dizendo, até maior do que a tribulação que nos vem. Então, sim, temos de nos alegrar. Temos de nos alegrar, não uma alegria de um otimismo mundano, mas uma alegria baseada assim na rocha firme, da cruz de Cristo, dos sacramentos da igreja, das promessas de Deus, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e claro também da promessa de Nossa Senhora, de que em Fátima disse, por fim, o Imaculado Coração triunfará. E o que dizer então desse evangelho, que fala da multiplicação
dos pães, porque ele está colocado justamente então nesse quarto domingo da quaresma, domingo do Letare, porque a alegria se manifesta na abundância e na providência da multiplicação dos pães. Então, temos dois elementos: a providência, porque ninguém esperava que aquilo poderia acontecer, era impossível, humanamente falando, alimentar aquela multidão por aqueles meios que eles tinham, e também por causa da abundância, porque não foi só o estritamente necessário. Eles receberam uma abundância tão grande que sobraram pães, sobraram peixes, e ainda foram recolhidos 12 cestos. Assim, nós estamos nesse deserto junto com Jesus. Um autor fala: nós que somos chamados a ir para o deserto, na quaresma, para entrar no retiro espiritual de estar com Cristo, que é o símbolo, na verdade, de nós sairmos do mundo para estarmos com Cristo, de nós não aderirmos ao espírito do mundo, ao espírito de corrupção, de sensualidade, de orgulho. Pelo contrário, ter o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é humilde, que é pobre, que é casto e que espera tudo de Deus e não dos homens. Então, nós indo para o deserto com Cristo nessa quaresma, como aquele povo que o acompanhou, que foi até ele, nós então recebemos da providência de Deus, recebemos da providência da abundância de Deus, porque Ele nos dá o alimento espiritual, que é a Eucaristia, e nos dá as graças necessárias para caminharmos com Ele. Então, como diz um autor, é assim que o Senhor vai coroar os trabalhos do nosso jejum e da nossa abstinência, a fim de que esta caminhada que nós já percorremos para mais da metade, provoque em nós grandes frutos espirituais. Então, nós precisamos nutrir-nos de Deus. É claro, São João coloca esse milagre da multiplicação dos pães como uma antecipação, uma figura do sacramento da Eucaristia. Porque, assim como ele alimentou materialmente 5.000 pessoas naquela ocasião, ele alimenta espiritualmente milhões de pessoas. Poderia ser até bilhões, se bilhões procurassem a comunhão com as boas disposições. Todo o tempo da igreja isso vai acontecer, porque a presença real de Cristo se multiplica em todos os lugares da terra, onde há verdadeiramente sacerdote, onde há verdadeiramente a Santa Missa, onde há verdadeiramente a Santíssima Eucaristia. Assim, nós temos a multiplicação dos pães em São João como, repito, prefiguração da Eucaristia. E aqui, em São João, o que ele destaca a respeito desse sacramento, que é o centro de todos os sacramentos? Porque nos outros sacramentos nós recebemos as graças de Deus, enquanto na Eucaristia nós recebemos o autor da graça, o autor da própria graça. Nós vemos que São João destaca justamente a abundância, e também a união e a caridade com Cristo. Vale notar que São João não relata a instituição da Eucaristia na última ceia. Por quê? Porque os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já tinham sido escritos. Todos já conheciam então, e o evangelho de João foi o último a ser escrito, então não tem o relato de quando Nosso Senhor toma o pão e o vinho e institui a Eucaristia. Mas São João relaciona com a Eucaristia a multiplicação dos pães, porque logo em seguida, se nós pegarmos o capítulo 6 de São João e lermos a sequência, ele vai explicar que meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele vai falar isso, e dentre outras coisas, logo depois de multiplicar os pães, para explicar o sentido do que ele fez. E também, embora ele não tenha colocado na última ceia, relatado a instituição da Eucaristia, ele relatou algo que os outros evangelhos não relatam, que é o lava-pés. Que naquela mesma ceia em que ele instituiu o sacramento da Eucaristia, Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor, ele também lavou os pés dos apóstolos, ensinando-os a fazer a mesma coisa e assim ensinando a nós a fazer a mesma coisa. Por isso que a igreja coloca sempre na Quinta-feira Santa o lava-pés. O que então
isso quer nos dizer? Que a partir da união com o nosso Senhor Jesus Cristo, pela abundância das suas graças, nós precisamos então auxiliar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, uma caridade concreta e sincera, uma caridade completa, porque vai pelas obras de misericórdia corporais e pelas obras de misericórdia espirituais. O mundo vê a caridade simplesmente como ajudar uma pessoa em necessidade física, material. Essa é uma dimensão do amor, mas não é a única. A caridade sobrenatural que infundida em nós pelo batismo, recuperada pelo sacramento da confissão e que cresce com o sacramento da Eucaristia, quando nós recebemos com as devidas disposições a comunhão, nós crescemos na caridade. O que acontece então? Nós precisamos então ajudar o nosso próximo em tudo o que ele precisa, não só no seu corpo, mas também em sua alma, mas também não só em sua alma, mas e também em seu corpo. Quem vive de verdade a fé católica vive por completo e não se deixa levar então por coisas incompletas. Então, ter a preocupação com o corpo, como o nosso Senhor teve a preocupação com essas pessoas, com o que elas iam comer, o que elas iam fazer naquele deserto. Não era um deserto no sentido que a gente imagina, areia, sem nada. Deserto no sentido de que não tinha nada, longe da cidade, não tinham o que comer ali por perto, tinham que caminhar muito até encontrar algum lugar para comer. Então, porque tinha relva, como diz o texto. Assim, preocupar-nos com o bem temporal do nosso próximo, e quantas pessoas precisam então da nossa caridade corporal? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar veste aos nus, velar e sepultar os mortos, são as obras de caridade corporais. As obras de caridade espirituais, ensinar aqueles que ignoram, corrigir as pessoas que erram, admoestar com caridade a correção fraterna e outras obras que nós temos na parte espiritual. Rezar pelos vivos e pelos mortos, oferecer então sacrifícios pelas almas do purgatório. Assim, a Eucaristia então nos faz transbordar de amor. De abundância, nós precisamos então responder com abundância. Mas é Ele que nos ama primeiro. A nossa abundância só é possível, a nossa generosidade só é verdadeira quando nós nos baseamos em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, ela fica manca e só tem um valor terreno, não tem um valor eterno. Mas fica também a pergunta, como faremos então, aqui digo os fiéis leigos, porque nós sacerdotes temos a graça de termos a Santa Missa e a comunhão todos os dias, mas como uma sociedade tão indigente de ensino das coisas de Deus, e até mesmo de ajuda às pessoas que sofrem, nas coisas mais básicas, em pessoas que estão empobrecendo, caindo em depressão, ou ficando traumatizadas por causa da doença, pessoas que já enfrentaram a doença e estão traumatizadas agora. Como ajudar um povo tão ferido se não temos a comunhão com Cristo na Eucaristia? E quanto tempo vamos ficar sem a missa com a presença de fiéis? Só Deus sabe. Como faremos então? Nós precisamos então nos nutrir mais do que nunca da vida de oração pessoal, da oração em família. Nutrir a alegria de estar na amizade com Deus, nos alegrar e agradecer a Deus pelas pequenas coisas, rezar o Santo Rosário. Agora é tempo não só de terço, mas do Rosário. O terço, é claro, tem muitas graças que nós recebemos, mas o tempo é tão terrível que aqueles chamados de Nossa Senhora para rezar o Rosário são mais urgentes do que nunca. Então, só assim nós não vamos cair em desespero ou cair também em ódio, simplesmente a gente ficar reclamando das coisas e desgostar da vida, desgostar da família, desgostar do mundo. Isso só vai trazer coisas ruins tanto na dimensão espiritual quanto na nossa dimensão psicológica e de saúde física. Assim, Deus nos dá graças abundantemente, extraordinariamente, em tempos que são
extraordinários e abundantes de tribulações. E para terminar, nós vemos na Sagrada Escritura, nos Salmos, de modo especial, quando é tempo de crise profunda, o que as pessoas fazem? Recordam as maravilhas que Deus fez no passado. Recordam as maravilhas que Ele fez no passado, porque sabe que assim, voltando para aquilo que Ele fez, sabemos que Ele está fazendo, ainda que ocultamente, ainda que nós não vejamos isso diretamente, e vai fazer no futuro de modo abundante. Tem até o Salmo que diz, parece que a mão de Deus não é a mesma, está mudada. Parece que Deus não é mais Deus, parece que Deus se esqueceu de ter piedade. Isso diz um Salmo no momento de crise para o povo de Israel. E aí o salmista para como um movimento assim de interiorizar e falou, não, mas recordando os grandes feitos do passado e repassando as nossas obras ao Senhor, então eu sei que a sua mão é a mesma, que a vossa mão é a mesma, que vós estáis nos castigando, nos corrigindo, mas vós nos dareis no tempo certo o alívio, a consolação, mesmo aqui na terra, mas sobretudo no céu, na eternidade. Assim, então relembrar os grandes feitos do passado de Deus, lembrar o que a obra dos santos, quantos santos a igreja já produziu, quanto bem já aconteceu na sociedade, por meio da Igreja Católica Apostólica Romana, não só, evidentemente, em primeiro lugar, os bens espirituais, mas também os bens temporais de progresso econômico, progresso cultural e social, que são consequência da fé. A sociedade cristã, a cristandade, quanto bem isso produziu para o mundo e quanto mal evitou, porque nós temos que pensar também, não só o bem que o Evangelho de Cristo, que a igreja deu para o mundo, mas também o mal que foi evitado. Quanto mal foi evitado por meio da obra do Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, precisamos, olhando o passado, viver o presente com serenidade, esperando grandes obras de Deus para o futuro. Então, que Nossa Senhora, que não sabia direito o que ia acontecer, mas disse sim, que São José, que acolheu prontamente a missão de ser pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, mesmo sem saber que teria que ir para o Egito, mesmo sem saber que o seu filho teria de morrer na cruz, mesmo sem saber de muita coisa, ele, confiando em Deus, dando passo por passo, dia após dia, cresceu na santidade e assim é protetor da igreja no mundo inteiro. Que ele então, a Santa Mãe de Deus e São José, nos guiem por esse caminho da paciência, do dia a dia e da perseverança no bem e na virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.